Olá, irmãos e amigos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Fraternidade Rosa Cruz, o nosso trabalho, Porto Ferreira, São Pedro, Astrologia Elementar, iniciamos a reunião de número 78. Continuando o tema planetas, nona aula sobre planetas, vamos recapitular o que já abordamos nas reuniões anteriores. O espírito, para evoluir, segundo a nossa onda de vida humana, no sistema solar que conhecemos, o espírito, ele adquire, se reveste de veículos com grau de densidade que aumenta na proporção do mundo que ele habita. Quanto mais denso o mundo, mais denso o veículo para se manifestar naquele mundo. Então ele precisa de corporalidade. Na medida que o espírito constrói esse corpo para habitar, a experiência que ele armazena durante a existência no interior do corpo gera aquilo que se chama alma. Então, na filosofia Rosa Cruz, alma e espírito são coisas muito diferentes. A alma resulta de um trabalho que o espírito realiza no interior dos seus veículos. Guardem bem essa diferença. O reino das formas, do ponto de vista da astrologia, ele tem um símbolo. O símbolo do reino das formas, como nós vimos, é a cruz, aonde eu me movimento numa horizontal e, na medida que eu me movimento nessa horizontal, eu adquiro experiências e vou verticalizando minha consciência. Eu consigo unir minha consciência do plano mundano, do plano terrestre, do plano material, ao plano espiritual. Mas eu não posso eliminar a horizontal, onde as experiências acontecem dentro de um regime de causa e efeito. Eu coloco causa em movimentos e, através da observação, do exercício intelectual, do acoplamento das minhas virtudes, eu vou percebendo o tipo de efeito que resultam dessas causas, os efeitos que resultam das causas que eu coloco em movimento. Isso eu só consigo fazer quando eu estou manifestado em algum plano de matéria, seja no mundo físico, no mundo do desejo, no mundo do pensamento. Depois nós vimos o papel do semicírculo, que representa a dimensão da alma ou a dimensão anímica. O semicírculo, dentro dos signos, dos símbolos planetários, eles podem estar na posição voltados para cima ou lateralmente. Por exemplo, em Urano, o semicírculo ocupa essas duas posições. Nós vimos na reunião anterior, na quinta-feira passada, que existe uma relação entre Saturno e Júpiter e Saturno, de um é complemento do outro, né? Eles são pares de opostos, ou como nós dissemos, antípodas. Júpiter representa a alma que está, através da experiência na matéria, no corpo, na cruz, está se erguendo, se elevando, depois de ter aprendido as lições propostas pelo destino. Então, Júpiter é o reino da graça, da confiança, do júbilo, dos bens que eu conquisto, os bens espirituais, a vida dadivosa, onde as coisas vão acontecendo num regime de bondade, benevolência, grandiosidade, exuberância. Mas a palavra-chave é abundância, que se manifesta no plano material também. A abundância do maná que cai do céu, a safra abençoada. Então, toda a vida jupiteriana, ela é regada de colheitas favoráveis, colheitas abundantes. A safra é generosa. Quando eu comparo com Saturno,
que na simbologia ocupa oposições diametralmente opostas, né? É a matéria, a carne, o peso da vida recaindo sobre a alma, que são as duras provas da existência. Por que existem essas duras provas? Para testar a minha competência, minha capacidade de sobreviver a elas. Então, os talentos que eu multiplico, que eu desenvolvo no reino de Júpiter, eu coloco à prova quando Saturno entra em ação. Isso que é importante. O Saturno ele vai testar em que medida você realmente aprendeu a lição. Em que medida você sabe colocar em prática aquilo que vem de Deus, os ensinamentos espirituais. Porque é muito fácil você ser um espiritualista teórico. Você domina toda a tradição, você fala muito bem sobre espiritualidade, mas a sua vida não condiz com aquilo que você prega. Quando isso acontece, você será saturnado, ou seja, experiências que vão testar se realmente você é aquilo que você fala. Se você tem razão, se você é prudente com a responsabilidade que você tem, se tua vida tem consistência, se ela tem solidez. Então você fica diante de uma realidade que é inflexível. Não adianta você entrar com um discurso. O discurso não é capaz mais de resolver o problema. Você tem que ir por uma via onde você é testado, você tem que comprovar a sua competência. Então você sofre as pressões do destino e sua alma se sente comprimida, muitas vezes até sufocada. Tentem imaginar, por exemplo, uma pessoa que venha a nascer com profundas restrições físicas. Pode ser restrição de movimento, restrição dos órgãos sensoriais, por exemplo, surda, por exemplo, sem a capacidade de sentir o tato, os famosos deficientes. Quando esse nível de deficiência é muito alto, a limitação é extrema, você acaba tendo que depender dos outros para viver, até para sobreviver. Então, essa condição quase humilhante, ela está te ensinando que provavelmente você desprezou ou malversou valores espirituais. Você jogou no lixo coisas sagradas. Então, isso tem um preço alto. E quem cobra esse preço, quem traz a conta é Saturno. Comparando mais uma vez, Júpiter, ele é a proliferação de recursos. Você tem, e quanto mais você tem, mais lhe será dado. Isso está escrito nos Evangelhos. Você tem muito e esse muito duplica, triplica. Parábola dos talentos. Aquele que teve mais talentos e soube usar, ganhou ainda mais talentos. Aquele que tinha o talento e escondeu de medo de perder, esse talento único que ele tinha, lhe foi tirado. Ele é obrigado a viver uma miséria absoluta. Multiplicação de talentos e o livre-arbítrio franqueado. A pessoa parece que ela pode ir para onde quiser. Ela tem livre trânsito. E pode acontecer o oposto. Em épocas de guerra, em épocas de escassez, você é vigiado, o teu trânsito, ele fica patrulhado. Você, o tempo todo, em qualquer lugar que você vai, você tem que mostrar documentos, você tem que mostrar sua identidade. Você muitas vezes não tem condições, inclusive, de mudar de uma cidade para outra. Essa escassez de recursos é para contrabalançar um desperdício de recursos. Então você fica submetido às pressões dos prazos. Você precisa aprender a fazer economia, contar as moedas. Porque o rigor das leis de Deus se manifestam. É importante, dentro da filosofia Oswald Cruz, todo mundo entender o seguinte: quanto menos você se cristifica, quanto mais você se afasta do amor e da sabedoria de Cristo, mais a lei mosaica atua em você.
o rigor da lei recai sobre você. Esse rigor da lei é determinado por Saturno. Então, quem não vai para o Cristo se submete ao decálogo, aos 10 mandamentos. Como funcionam os 10 mandamentos? Não faz, não pode, é caca. Então, é a lei da castração. Quem não sabe ser livre é castrado, simples assim. O livre-arbítrio vai ficando cada vez mais limitado. Muitas vezes vai ao grau zero. Nós já interpretamos temas natais de crianças, é horrível, não é uma experiência agradável, que nasce com um tema configurado de tal maneira que já ao nascer ela é submetida à tortura dos pais, a todo tipo de violência. Já imaginou você criar um destino, um karma, em que você é obrigado a renascer numa situação dessa? Que os seus pais são dementes? São pessoas que não têm a mínima responsabilidade pela vida e te torturam? Mas isso existe, isso acontece. Então, em síntese, Júpiter são os méritos que você acumula por mostrar que é uma alma devota. Você sabe agradecer. Você sabe que nada é de graça, que você é responsável por aquilo que você recebe. Você tem que receber e, na medida que recebe, doar. Senão você interrompe o fluxo da vida. E na medida que você é uma alma devota, agradece e reproduz e multiplica, a oferta de oportunidades aumenta. Então, você tem provisão sempre, nunca te falta nada, e a providência divina atua o tempo todo na sua vida. Você precisou, estende a mão, está na sua mão. O oposto, o Saturno. Veja, o oposto acontece na medida que isto não está funcionando bem na sua vida. São os obstáculos e tentações. Para onde você vai, você encontra algum tipo de dificuldade. As coisas parece que nunca lhe são facilitadas. Você não passa pelo oásis, você é obrigado a atravessar o deserto. Você é obrigado a treinar a máxima concentração de recursos e uma enorme paciência para suportar os atrasos, a pressão do tempo, a incompetência dos outros, a incompreensão. É como se o destino realmente te perseguisse. Em Júpiter, quando ele funciona bem, e essas coisas se multiplicam cada vez mais, por quê? Porque a fé, o otimismo e a sabedoria crescem na sua alma. Por que crescem na alma? Porque Júpiter fica exaltado em Câncer, o signo da alma. Quando Júpiter funciona mal, você começa a ostentar o que você tem e, como você tem muito, você não se importa, você se torna irresponsável e joga fora. Você não presta atenção, você descuida, você deixa de ser uma pessoa zelosa pelas coisas. Quando acontece isso, quando Júpiter funciona nas oitavas inferiores, ele está criando um vaso comunicante com Saturno. Então, tudo que está escrito aqui começa a acontecer. E começa a haver uma inversão, uma antítese. Aquilo que era graça pode se transformar em desgraça. E é rapidinho. Só precisa ser descuidado para que isso aconteça. Então, se isso acontecer, porém, você aprender rápido, então, um revés, um mau acontecimento da sua vida te torna mais maduro, mais emancipado, você é humilde, reconhece o seu erro e aprende com o erro, você volta para cá. Júpiter volta a funcionar, é um circuito comunicante. Se, ao contrário, as mazelas que começam a acontecer na sua vida
te torna uma pessoa negativa, mal-humorada, ranzinza, cristalizada, mais você vai descer, mais você vai afundar e mais a realidade vai comprimir sua alma, podendo tornar a sua vida realmente insuportável, como é hoje a vida da maior parte dos seres humanos com Saturno em Peixes. A presença de Saturno em Peixes está cada vez mais tornando a vida insuportável. Júpiter é regente de Sagitário. E em Sagitário ele funciona no sentido de mostrar para nós como funcionam as leis divinas, como operam as leis divinas. Ele proporciona, para quem utiliza bem as suas oitavas superiores, ampla visibilidade da existência, da sensatez, bom uso de recursos e retidão de caráter, nobreza de espírito, de coração, humanismo e justiça, ou seja, tudo que você tem, tudo que o destino te proporciona, você entende que é um bem coletivo, não é propriedade sua. Por ser um bem coletivo, tem que ser compartilhado. Tudo que você aprende, tudo que você sabe, tudo que você tem, você compartilha. É a ética, a ordem, a hierarquia. É o sagrado. E a obediência a essas leis divinas e ao sagrado se transformam, o produto disso são os prodígios, quase que os milagres que ocorrem na sua vida. Milagre, por exemplo, da cura de uma doença incurável. O milagre, por exemplo, de você atravessar um deserto sem sentir sede. Já em Capricórnio, Saturno governa Capricórnio, são provas extremamente dolorosas, normalmente. São os satânicos ardis, as tentações do deserto. Você, no momento de escassez, buscar uma saída lateral, fazer um bom negócio, dar um jeitinho e tentar enganar o destino, o que vai piorar a tua situação. Então, os satânicos ardis, na filosofia Rosacruz, recebem o nome de astúcia. Então, aí começa a vir o peso cada vez maior da responsabilidade. E se você aprender a ser responsável em situações difíceis, você tem uma diligência tenaz, ou seja, você suporta a provação e atravessa com dignidade todo o percurso onde os recursos são mínimos. E isso leva, se aqui você amplia os talentos, em Capricórnio você consolida esses talentos, transformando esses talentos em produtividade. Você encontra meios para produzir e gerenciar cada vez mais riqueza para todos. É, vamos dizer assim, o melhor nível de um sistema político. Um sistema político é onde os governantes governam para todos. Todos se beneficiam com uma forma de governo que torna os bens acumulados pela sociedade disponíveis para a maioria. Educação, saúde, cultura, transporte. E humanidade. A cidade se humaniza, e não como hoje, onde as cidades estão se desumanizando. É uma sábia resignação, não é a resignação com mau humor. Eu suporto porque eu sei que eu mereço. Isso me torna uma pessoa capaz de prever, com o intelecto, com a inteligência, o que vai acontecer se eu fizer bom uso ou mau uso daquilo que eu tenho. Então eu consigo, como um bom jogador de xadrez, observar quais serão as jogadas seguintes
dependendo da peça que eu mexo. Essa é uma habilidade capricorniana excepcional, jogar xadrez com a vida. Finalmente, Júpiter é o corregente de Peixes e Saturno é o corregente de Aquário. Quando Júpiter atua em Peixes, num nível elevado, numa oitava superior, ocorre um processo maravilhoso de santificação do caráter. O meu caráter, ele se torna impecável. Ele se torna absolutamente puro. Na ópera Parsifal, de Richard Wagner, é a história de um ser, Parsifal, que santifica o caráter de tal maneira que ele se torna rei. Rei de um castelo, Monte Salvat, onde os melhores seres humanos se reúnem para celebrar a vida e curar a humanidade. Eles são os guardadores, os protetores do Graal, que representa o poder espiritual. Então, a santificação do caráter é uma oitava de Júpiter maravilhosa. É o Júpiter que reconhece a divina presença em tudo e em todos. É uma inteligência que vai além da lógica comum, da razão comum. É supra-racional. É a sapiência, a inspiração, o júbilo, a vida de um apóstolo, o apostolado, que aprende a viver em plena luz. Ele bebe luz, ele respira luz, até atingir a plena comunhão espiritual, a reintegração com a unidade em Deus. Esse é o melhor, é a mais alta oitava do planeta Júpiter. Em Aquário, a corregência de Saturno em Aquário, no seu melhor, é a humanização do trabalho. Você sai da escravidão que sufoca a alma para uma libertação no próprio trabalho. A socialização do poder e não a centralização do poder. Todos são responsáveis por uma parcela do poder e o poder passa a ser comum a todos. É o esforço solidário, a ambição utópica que sempre procura algo muito mais maravilhoso, muito mais fabuloso do que o que a realidade propõe no momento. A ação comunitária, as fundações, as organizações filantrópicas, as ONGs, as ordens espirituais, como a Fraternidade Rosa Cruz, que pretende pregar o evangelho da era aquariana, as ordens fraternais e os bens públicos, aquilo que está disponível a todos e todos se beneficiam. Então aqui nós temos um resumo, uma síntese dessa contraparte, desse complemento, desse casamento que deve acontecer entre as características de Júpiter e as características de Saturno. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Obrigado, pessoal. Um ótimo final de quinta-feira a todos. Até a próxima quinta e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.